E aí, pessoal, tudo bem? Essa é aquela aula que eu falei que era muito importante nesse curso de trigonometria na circunferência, talvez a mais importante de todas. Aqui a gente vai definir elementos que a gente vai usar em todo o nosso curso, tá? Que são seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Então vamos começar pensando o seguinte, ó. Eu vou definir aqui um ponto qualquer sobre a nossa circunferência. Eu vou pensar num ponto aqui e vou colocar o raio ali, ó, do centro até esse ponto, tá? A gente sabe que esse ponto vai determinar aí um ângulo que eu vou chamar aí de alfa, tá? A gente poderia, sei lá, chamar com alguma outra coisa, mas pelo menos por enquanto eu acho conveniente chamar esse ângulo aqui determinado por aquele ponto de alfa. Estou falando desse ângulo em verde aqui. Eu vou chamar de alfa. Claro, ele também está associado a um arco aqui fora, tá? Bom, o que a gente tem que entender? Esse ponto, quando a gente projeta aqui no eixo dos x, a gente vai ter uma medida que é o x daquele ponto, né? Ó. Opa. Essa medida em azul aqui, que é o x daquele ponto que eu marquei inicialmente, certo? E quando eu projeto esse ponto no eixo dos y, eu vou ter aqui uma medida, e eu quero que você entenda que, olha só, essa medida aqui no eixo dos y vai ser igual a essa medida aqui, certo? Que é a medida do y daquele ponto. E vamos lembrar ainda o seguinte. O raio aqui da circunferência é 1. Por que é interessante lembrar que o raio é 1? Porque aqui a gente tem um triângulo retângulo e a hipotenusa dele é 1. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Pensando nesse alfa, nesse ângulo em verde, vamos analisar aqui como é que vai se comportar o seno desse ângulo. Tá? Seno de um ângulo agudo é cateto oposto sobre hipotenusa. E isso a gente definiu lá ainda no estudo do triângulo retângulo, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. O seno desse alfa, vamos pensar aí. Qual é o cateto oposto ao alfa? É essa medida y, certo? E qual é a hipotenusa do triângulo? 1. E y sobre 1 é o próprio y. Aqui a gente tem uma conclusão importante. Eu vou inverter a ordem aqui. Isso daqui é simplesmente y, mas eu vou inverter porque eu quero entender que o y aqui é igual ao seno alfa. Claro, se eu escrever seno alfa igual a y, tem o mesmo sentido, mas é que o interessante é a gente entender que a medida do y daquele ponto vai dar exatamente o seno desse ângulo agudo. Será que vai acontecer algo semelhante para o cosseno? Olha aqui. Cosseno alfa, lá no triângulo retângulo, qual que é a expressão do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui, ó, cosseno alfa vai ser o quê? Qual é o cateto adjacente ao alfa? É esse x que está em azul, né? E qual é a hipotenusa do triângulo? De novo, nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa é 1. Olha a vantagem da gente usar a circunferência trigonométrica com raio 1. X sobre 1 é o próprio x, e aqui a gente tem a conclusão. O x daquele ponto é igual ao cosseno do alfa. Então, o que acontece de bacana aí? Para cada ângulo alfa que a gente define, a gente vai ter um ponto diferente, certo? E as coordenadas desse ponto, x e o y desse ponto, vão dizer para a gente cosseno e seno do alfa, respectivamente. Tá? Então, o que vai acontecer aí agora é o seguinte, ó. O eixo horizontal, que era o eixo dos x, agora a gente vai dizer que é o eixo dos cossenos. E o eixo vertical, que era o eixo dos y, a gente vai chamar de eixo dos senos. Tá? Para você não confundir qual eixo é qual, tem dois macetes.
O primeiro é você pensar o seguinte, ó. Seno subiu, cosseno caiu. Entendeu? Seno subiu, cosseno caiu. E tem outro, que é o seguinte. Você pensa que o seno está sem sono. Entendeu, né? Seno sem sono está em pé. O cosseno está com sono. Cosseno com sono está deitado. Tá? Esses dois macetes eu aprendi com os meus alunos. Tá? Eu tenho alunos ótimos. Estou com saudade de todos vocês. Vou tapar a webcam aí porque daqui a pouco eu começo a chorar na aula. Seguinte, vamos entender como é que funciona esse seno e cosseno, mas eu quero mostrar para vocês num software bem bonitinho. O grandioso GeoGebra. Tá? Olha só. Aqui eu coloquei esse ângulo alfa e conforme esse ângulo variar, a gente vai ver seno e cosseno variar também. Mas vamos analisar um por vez, pode ser? Vamos começar, sei lá, vamos começar pelo seno. O seno vai estar na medida y do ponto. Então a gente percebe que para ângulos muito pequenos, olha só, bom, vamos começar. Pensando no zero, o seno do zero é zero, porque é o y desse ponto, né? Ó, o seno é aquela medida em vermelha aqui no x, e aqui está o seno de cada ângulo numa aproximação para 3 casas decimais, tá? Então a gente vê que para ângulos pequenos o seno é um valor bem pequenininho. A gente vai passar por alguns que a gente conhece, ó. Seno do 30 é 1/2, a gente tem lá na tabela. Depois chega o seno do 45, o seno vai aumentando, ó. E tu pode inclusive perceber que o seno aqui vai aumentando até ele chegar aqui no 90 graus, ó, onde o seno é 1. Que esse aqui é o maior valor de y que a gente vai ter na circunferência, certo? E o que acontece quando o meu ângulo passa de 90? O seno começa a diminuir. Conforme eu venho desse ponto até esse, o valor do seno vai diminuindo até chegar no zero. Ali no 180 ele é zero de novo. E o que acontece quando eu passo do 180? Olha só, como aqui o seno está negativo, o y desse ponto é negativo, bom, a ideia é a contrária, né? Como o y do ponto é negativo, o seno é negativo. Tu pode inclusive observar ali, ele está para baixo, certo? Tanto no terceiro quadrante quanto no quarto quadrante. O que muda do terceiro para o quarto? No terceiro, o seno é decrescente, tu vê que ele está vindo nesse sentido, ele vem para baixo, e quando chega aqui no quarto quadrante, o seno começa a crescer de novo, até voltar e repetir, né? E claro, como para os arcos côngruos ele ficaria sempre repetindo, por isso tem gente que chama ciclo trigonométrico, porque é um ciclo sem fim. Desculpa, a piada infame. Vamos analisar agora o que acontece com o cosseno. Analisar separadamente é geralmente mais fácil, né? Olha só, o cosseno a gente olha no eixo horizontal. Então, no ponto inicial aqui, o cosseno é 1, né? Porque o x desse ponto é 1. Conforme eu vou aumentando o valor do x, o que vai acontecendo com o meu cosseno? Ele vai diminuindo. Aliás, olha ali o 30, ó. Opa, esqueci de colocar o texto. Ali. Esse valor aqui é mais ou menos raiz 3 sobre 2. É uma aproximação para 3 casas decimais, tá? E olha só, conforme eu vou aumentando, o cosseno vai diminuindo, até que ali no π-meios, que é o 90 graus, o cosseno é zero, porque o x desse ponto é zero. O cosseno a gente olha na horizontal, certo? E conforme eu vou aumentando aqui o valor do ângulo, olha só, o cosseno, que é o x, chegou aqui no lado negativo, tá? Então aqui no segundo quadrante o cosseno é negativo e a gente observa que é ainda decrescente, porque tu vê que ele vem vindo do zero até o menos 1, né? Agora, aqui no 180 graus, o cosseno é menos 1, que vai ser o valor mínimo dele, e conforme a gente vai aumentando o ângulo de novo, não tem outro caminho que o cosseno possa seguir, que é de volta para o 1, né? Então ele vem vindo aqui, agora ele é negativo e crescente, porque ele está vindo nesse sentido, no sentido positivo. Opa, desculpa, eu estou fazendo aqui conforme eu estou vendo na tela, eu esqueço que eu fico espelhado para vocês. Ele está vindo então nesse sentido, né? E depois, olha só, positivo de novo no quarto quadrante, tá? Tá. Vamos voltar lá pro nosso outro software aqui, para onde a gente vai desenvolvendo a nossa aula.
Ah, melhor, né? Olha só. O que a gente percebe, então, em relação aos sinais? O seno que está no eixo vertical, né? Seno subiu. Eu podia até ter escrito cosseno aqui, né? Olha só que vacilo meu, não tinha pensado nisso na hora. Vou fazer isso para ficar melhor, ó. O seno que está no eixo vertical, ele é positivo nos quadrantes de cima e negativo nos de baixo. Já o cosseno que a gente olha no eixo horizontal, ele é positivo nos da direita e negativo nos da esquerda. Então são duas coisas diferentes, quando você observa seno e quando você observa cosseno. O seno tu olha se está para cima ou para baixo, cosseno tu olha se está para a esquerda ou para a direita, tá? E aqui, ó, essas flechinhas aqui, para a gente analisar se é crescente ou decrescente, a gente tem que lembrar de novo. Se está indo para cima ou para baixo. Seno, ó, essa flechinha está indo para cima, aqui para baixo, aqui para baixo e aqui para cima. Portanto, crescente, decrescente, decrescente, crescente, tá? O cosseno, olha aqui, ó, ele está indo para a esquerda. Ah, professor, mas está indo para cima também. Não interessa. Para cima e para baixo a gente olha seno. Se eu estou olhando cosseno, eu tenho que entender se está indo para a esquerda ou para a direita. Essa primeira flechinha está indo para a esquerda e o cosseno aqui no primeiro quadrante está vindo do 1 até o 0. Tá? Então aqui ele é decrescente. Depois ele está vindo para a esquerda de novo. Decrescente, aí crescente e crescente. Tá legal? Esses são os sinais do seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Antes de ir para os exemplos, tem que mostrar isso. Eu quero, aliás, mostrar isso aqui para vocês, tá? Com o nosso 30 graus, por exemplo, a gente conhece seno e cosseno do 30, né? Então quer dizer que eu sei que se eu projetar esse 30 graus aqui no eixo vertical, eu sei que ele vai dar exatamente no 1/2. Por quê? Porque esse é o seno do 30. Tá? Sei que a circunferência aqui é 0, lá é 1, e ele vai dar bem na metade. E se eu fizer agora de projetar esse ponto ali, ó, no eixo horizontal aqui, eu sei que essa medida vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Por que eu sei isso? Porque esse é o cosseno do 30, e no eixo horizontal vai estar o cosseno. Então, a posição desse ponto aqui, que está associado ao 30 graus, vai dizer para a gente seno e cosseno daquele ângulo, tá? É claro, eu estou fazendo aqui com os 3 notáveis só para tentar ilustrar isso para ti antes da gente ir para os outros ângulos, tá? O 45 graus, vamos lá. Agora eu vou começar pelo cosseno, tá? O 45 graus, se eu projetar ele aqui, ó, qual que vai ser essa medida? Esse tamanho aqui, esse comprimento, esse ponto aqui, vai ser exatamente o raiz de 2 sobre 2. Por que eu sei que é o raiz de 2 sobre 2? Porque eu sei que esse é o cosseno do 45. E o cosseno está no eixo horizontal. Agora, se eu pegar aqui, ó, e projetar isso no eixo vertical, para ter essa medida y aqui, eu sei que esse comprimento, que vai culminar nesse ponto aqui, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Percebe uma coisa? Isso aqui é um quadradinho, porque o 45 vai dar ali bem no meio, né? Raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, tá? Pegou? Pegou, né? Professor, vou precisar disso? Não sei, tá? Mas é curioso a gente notar. Vamos olhar os 60 graus aqui. Se a gente pega os 60 graus e projeta aqui no eixo vertical, qual que vai ser esse ponto aqui? Ou melhor, onde que vai estar no eixo do y? Isso aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2. Por que eu sei? Porque é o seno do 60. Tá? Então, o seno desses 60 graus está aqui no eixo do y. E se eu fizer isso aí agora no eixo dos cossenos, se eu fizer isso nesse lugarzinho aqui, ó, eu vou chegar nesse ponto e eu sei que aqui é exatamente 1/2, que é o cosseno do 60. Tá? Feita essa ilustração, eu quero chegar aí nos exemplos com vocês.
seno de 150 graus e cosseno de 150 graus. O que a gente vai ter que fazer aqui, meus amor? Aqui a gente vai ter que fazer redução ao primeiro quadrante. Tá? Ah, tem que usar redução ao primeiro quadrante? Sim. Ah, então quer dizer que aquela aula não foi inútil? Pois é. Então aqui, ó. Primeiro, ele está no... Lembra, a gente sempre vai projetar eles no eixo horizontal. Aqui é o quanto falta para ele chegar no 180. Quanto falta para ele chegar no 180 é 30, certo? Quanto falta para ele chegar aqui? É aquela história. O alfa, como a gente está no segundo quadrante, a fórmula é 180 menos S, que é o arco no segundo quadrante. Então aqui seria 180 menos 150. Então o nosso alfa e o nosso correspondente é o 30 graus. A gente vai achar seno e cosseno do 150 a partir do 30 graus. Vamos olhar. Seno. Seno a gente vê no eixo vertical, certo? Então já vamos marcar aqui, ó. O seno dos 150 graus, ele vai ser positivo ou negativo? Ele é positivo, porque ele está para cima do eixo, certo? Então, o seno de 150 é... Vou escrever aqui para ti, ó. O seno de 150 graus é igual ao seno do 30 graus. Da onde que eu tirei o 30? Da redução ao primeiro quadrante, né? Se a gente continuasse essa projeção aqui, ó, a gente ia chegar nesse ponto. E isso aqui ia determinar para a gente aqui um ângulo de 30 graus, tá? E o seno de 30 graus a gente sabe que é 1/2. Portanto, seno de 150 é igual a 1/2. Está calculado aqui, ó. E o cosseno? Vamos dar-lhe. O que a gente sabe, o que a gente vai ter que entender sobre o cosseno do 150 aí? O cosseno está no eixo horizontal. Então, aqui vai estar o cosseno de 150. Ele tem que ser negativo. Então, o que a gente precisa, aliás, abstrair aí? Que o cosseno de 150, ele não é igual ao cosseno do 30, ele é igual a menos cosseno 30. Ele vai ser o mesmo número, só que negativo, porque ele está do outro lado, tá? Se, mais uma vez, a gente projetar esse arco aqui, ó, e pegar lá o grandioso 30 graus, vai ter essa medida aqui que é positiva, certo? Então aqui é o raiz 3 sobre 2. Esse aqui vai ser o menos raiz 3 sobre 2, tá? Portanto, o cosseno de 150 é menos raiz quadrada 3 sobre 2. Então, o que a gente vai ter que fazer para calcular seno e cosseno? Duas coisas aí. Primeiro, reduzir esse ângulo ou esse arco ao primeiro quadrante, porque a gente só vai conseguir achar a partir do 30, 45 e 60, que são os três que a gente tem que saber de cor. Tá? Então, a gente faz a redução ao primeiro quadrante para ver se é 30 ou 45 ou 60. E outra coisa que a gente tem que fazer e que a gente tem que tomar muito cuidado é não esquecer de avaliar o sinal. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Opa, risquei sem querer. Seno de 5π². Eu não acredito que ele vai fazer em radianos. Ele vai fazer em radianos. Ó céus, por que ele faz isso comigo? Né? Aqui, ó. No terceiro quadrante, a gente tem que pensar o quanto ele passou daqui do π radiano, né? O π radiano, vou até dar zoom aqui para nós, para melhorar a nossa escrita. O π radiano, eu vou dizer para ti que é igual... Como aqui eu tenho denominador 4, eu vou deixar denominador 4 também. É 4π sobre 4, né? Quanto que o 5π² passou do 4π²? 1π². Então, a gente já tem o nosso alfa, que é π². Tá? Mas, claro, se você quiser usar a fórmula, você vai lá. A alfa é igual a t menos
π. Aí você faz 5π quartos menos π. Show! Você mantém o denominador 4, né? Faz 4 vezes π, que é 4π. E aí 5 menos 4π, aliás, 5π menos 4π é π. Então, quando a gente projetar isso aí lá no primeiro quadrante, vou nem usar régua. Até que ficou bom. A gente sabe que ele é relativo ao π quartos, que é o 45 graus. O seno eu estou fazendo em vermelho. Rapaz, pensa aqui uma coisa. Vamos lá, aqui, aqui. Eu vou projetar isso aqui lá no eixo do seno. O seno aqui não tem que ser negativo? Sim, né? Porque ele está para baixo do eixo horizontal. Então, eu sei que o seno do 5π quartos tem que ser o negativo do seno do π quartos. Portanto, isso aqui é menos raiz quadrada 2 sobre 2, tá? Raiz quadrada 2 sobre 2. E agora o cosseno. O que vai acontecer quando a gente avaliar o cosseno aí? O cosseno que a gente olha no outro eixo, vou pegar esse ponto aqui, vou projetar ele no eixo x. Está na parte positiva ou na parte negativa do eixo horizontal? Está na parte negativa, ele está para a esquerda, né? Então aqui vai ser negativo também. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos, tá? Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, o cosseno de 5π quartos vai ser menos cosseno do π quartos. Π quartos é 45 graus, tá? Para você lembrar. Então, isso aqui vai ser menos, e esse cosseno a gente conhece, que é raiz 2 sobre 2. Então, ficou feio, mas azar agora. Esse cosseno aqui é menos raiz quadrada 2 sobre 2. Eu disse azar lá porque eu ia escrever bonitinho aqui. Eu também não ia deixar vocês só com esse horror aí, só com essa feiura, né? Sigamos aqui, ó. H e I, eu acho que são os últimos desses, são. Que é para eu falar para ti no quarto quadrante, né? 300 graus. Em graus de novo, para vocês me odiar um pouquinho menos. Aí você deve estar pensando, não que funcione, né, Pro? Tudo bem, não brabo. Lembra, a gente sempre... Desculpa estar falando sozinho, eu sinto falta de estar falando com vocês. Eu sempre vou projetar eles pensando no eixo horizontal, né? Então, o 300 aqui, o mais fácil é eu pensar o quanto falta para ele chegar aqui no 360, para ele dar a volta completa. O que falta aqui é 60 graus, tá? Então, o alfa aqui é 60, a gente acha seno e cosseno do 300 a partir do seno e cosseno de 60 graus. Mas, se você quiser usar a fórmula de redução ao primeiro quadrante, você pega aqui, ó, 360 graus menos Q, que é o arco no quarto quadrante, tá? Isso aqui é 360 graus menos 300 graus. A alfa, então, vai ser 60 graus. Gente, assim, nesse tipo de situação em que a fórmula é dispensável, eu nunca vou exigir que vocês usem, tá? Até porque esse negócio de redução ao primeiro quadrante é sempre um passo acessório na solução da questão, não é o principal. Não vai ter nenhuma questão do tipo, reduza tal ângulo ao primeiro quadrante. Não, isso vai ser sempre uma partezinha da questão, não é o principal dela. Tá? Então, se vocês fizerem isso de cabeça, fizer diretão, não tem problema. Beleza? Então tá. Vamos pensar aqui o seno. Peguei esse ponto aqui, projetei lá no eixo vertical. Aliás, seria bacana você tentar pausar o vídeo e fazer isso antes de eu seguir. Tá? Bom, o seno aqui vai ser negativo. Logo, seno 300 graus é o negativo, o oposto do seno dos 60 graus, que é o amiguinho dele no primeiro quadrante, tá? Portanto, isso daqui é menos
raiz quadrada 3 sobre 2. Tá legal? Porque, claro, o 60 ele vai dar um valor positivo aqui, saca? 60 vai dar, sei lá, um valorzinho aqui, ó, que quando você projeta ali, aqui vai ser o raiz 3 sobre 2, e aqui é o menos raiz 3 sobre 2, porque é esse negócio, tipo, só que espelhado, tá? E aqui, cosseno 300 graus. A gente já sabe que o 300 é amiguinho de 60, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 300 graus, ou melhor, esse ponto aqui, esse extremo do 300 graus, e projetar no eixo do x. Epa, isso aqui é positivo, porque ele está na parte positiva do eixo do x. Logo, cosseno 300 graus é igual ao cosseno 60 graus. Conclusão, cosseno 300 graus é 1/2. Claro, o cosseno 60 a gente pega lá na tabela. Eu acho isso tudo muito interessante, tá? Porque lá, falando em triângulo retângulo, não faz sentido você falar no cosseno de um ângulo obtuso, cosseno de 150 graus. Você não tem triângulo retângulo com 150 graus. E aqui, cosseno 300 graus, você nem tem triângulo com ângulo interno de 300 graus, né? Mas a gente consegue pegar o conceito de seno e cosseno e abstrair eles. E do triângulo retângulo, a gente eleva esses conceitos a um novo patamar onde eles não dependem só do triângulo retângulo. Tá, eles são essas relações que no triângulo retângulo se comportam daquela forma simplificada, mas aquilo é uma parte, aquilo é uma expressão particular do que são seno e cosseno, tá? De modo global. Isso tudo é muito isso tudo é muito bonito, tá? Eu acho isso tudo muito bonito. Bom, tem só mais um ponto para a gente falar nessa aula aqui ainda, que são os arcos de eixo, tá? Olha só. E aqui eu deixei todos eles em radiano, tá? Então, quando você olha aqui no zero, bom, aliás, por que é interessante a gente entender os arcos de eixo? Primeiro porque eles limitam os quadrantes, tá? E segundo, porque eles limitam a circunferência trigonométrica como um todo, então eles limitam seno e cosseno. Vamos começar olhando os valores do seno. Aqui no zero, lembra que o seno a gente olha se está para cima ou para baixo. Aqui, ó, ele está sobre o eixo, então o seno do zero é 0. No π-meios, é o valor máximo que a circunferência chega no eixo vertical. O seno aqui é 1. Tá? O seno aqui no π, lembra, seno, tu olha se está para cima ou para baixo, aqui ele está no eixo, ele não está nem para cima nem para baixo, então o seno em π é 0. Em 3π-meios, aqui ele está para baixo do eixo, ele está no valor máximo. Como essa circunferência tem raio 1, o seno em 3π-meios é 1 negativo. E no 2π, ele volta a ser 0. Claro, eu não vou analisar para valores maiores, porque não faz muito sentido, né? A gente acaba sempre voltando aos mesmos valores da primeira volta. Na segunda volta, ele ia ficar repetindo os mesmos valores. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Vamos analisar agora o cosseno. No primeiro valor aqui, o cosseno do zero. Cosseno agora a gente vai olhar se está para a direita ou para a esquerda. A gente vai olhar ele na horizontal. O cosseno aqui é 1. Porque o x desse ponto, né, ele está para cá, ó. O cosseno aqui é 1. Lembra, cosseno a gente olha essa medida aqui, ó, né, que é o x do ponto. E o x do ponto aqui no zero é 1. Vamos lá. Cosseno em π-meios. Aqui no π-meios ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Então o cosseno aqui é 0. Cosseno em π. De novo, de maneira semelhante, a gente tem que lembrar que o cosseno está no eixo horizontal. Então aqui no π ele está no menos 1.
né? Como a circunferência tem raio 1, o ponto extremo que ela chega lá é um negativo, que significa dizer 1 no sentido para a esquerda. Então, o cosseno em π é menos 1. Em 3π, que é esse ponto aqui, ó, nem para a direita nem para a esquerda, 0. E 2π, é claro, ele repete o 0, porque o 2π coincide com 0, né? Então, o cosseno aqui é 1. Eu quero aproveitar isso para já falar para vocês o seguinte: seno e cosseno são funções limitadas, tá? O valor máximo, tanto de seno quanto cosseno, é 1, e o valor mínimo, tanto de seno quanto cosseno, é 1, tá? Então, eu já posso escrever para ti o seguinte, ó. Seno de qualquer ângulo alfa é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Ele está sempre limitado a esse intervalo. Menos 1 e 1 são os valores mínimo e máximo. Cosseno, a mesma coisa. Cosseno alfa é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. E tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês antes de mandar vocês, antes da gente terminar essa aula, tá? Que é o seguinte. Vou desenhar aqui de novo a circunferência trigonométrica. Então, vou fazer aqui a circunferência. O eixo vertical, a gente não vai mais chamar de eixo dos y por enquanto, é o eixo dos senos, né? E o eixo horizontal, a gente não vai mais chamar de eixo dos x, é eixo dos cossenos. Vamos pensar o seguinte agora, ó. Marquei um ponto aqui, né? Olha ali, ó. Sei que essa medida aqui é 1. Bom, eu sei que essa medida aqui é a medida do seno do ângulo e essa outra medida aqui é a medida do cosseno do ângulo, certo? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aí. Tá, vou escrever aqui para a gente. Seno e aqui cosseno. E, aliás, são seno e cosseno não de qualquer ângulo, são seno e cosseno desse ângulo aqui, né? O que vai acontecer quando a gente aplicar o teorema de Pitágoras? Aqui, ó, cateto quadrado. Então, seno ao quadrado alfa mais cosseno ao quadrado alfa igual a hipotenusa ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar bastante. Isso aqui tem nome chique, que é identidade trigonométrica fundamental. Aí, identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, se esse ângulo, olha só, se esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui são iguais, e aqui não importa se é alfa, se é x, se é 2α, se é 12, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1, tá? E a gente vai usar isso em alguns exercícios. Junto com essa aula, vocês vão estar recebendo uma lista de exercícios. Esses exercícios servem simplesmente para a gente treinar esse conteúdo e fixar ele, tá? Não são exercícios que vocês precisam me enviar, tá? Não são exercícios avaliativos. São simplesmente para a gente tentar compreender melhor esses conceitos que a gente está estudando, tá? Beijo do gordo, aquele abraço.